Boa noite, pessoal. A gente está começando então o nosso quarto encontro. Acho que é o quarto encontro, foi isso mesmo? Quarto ou quinto encontro? Deixa eu só confirmar aqui que eu tive que mudar aqui as questões. É o nosso quinto encontro, é isso mesmo, quinto encontro. Deixa eu só deixar certinho aqui e a gente já começa. Gente, boa noite então. Vocês estão bem? Tudo certinho? Vou começar com uma oração para a gente iniciar nosso tempo aí de encontro aqui dos novos membros. Deus, obrigado, ó Pai, que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus conosco, um Deus presente, que nos ensina a cada instante, ó Pai. Nos ajude a aprender um pouco mais da Tua sabedoria que vem dos céus, ó Pai, daquilo que a gente precisa entender mais. Nós pedimos por isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Gente, então hoje nós partimos aí para o nosso quinto encontro. Bom demais estar com vocês aí. Hoje nós vamos falar sobre devocional e um pouquinho sobre oração. Às vezes é um assunto que a gente fica pensando, é muito simples, e realmente é simples, né? Tem que ser simples, mas às vezes a gente dificulta um pouco, né? Mas às vezes você pode pensar assim, eu conheço já, eu sei ler a Bíblia, né? Eu sei o que é devocional, eu sei o que é uma oração, eu conheço o Pai Nosso, né? Mas talvez a gente definir um pouquinho melhor, né? A gente discutir um pouquinho, conversar um pouco sobre devocional, o que seria devocional, o tempo com Deus, né? Qual é a oração que convém, como nós devemos orar. Então, às vezes, são coisas pequenas, simples, mas que, se a gente não faz da maneira que Deus nos ensinou, a gente perde muita coisa, a gente padece demais nessa terra, né? Então, eu coloquei algumas questões aqui para a gente discutir, né? Se você já experimentou um tempo a sós com Deus, né? Então, eu coloquei aí, né? Assim como uma boa alimentação e exercícios físicos são necessários para mantermos nossa saúde física, um tempo a sós com Deus é necessário para o nosso crescimento espiritual. Esse tempo a sós com Deus é também chamado de momento devocional. Eu quero definir duas coisas aqui com vocês, logo de início, de partida, né? Nós cristãos, nós entendemos que há um momento devocional e há uma vida devocional. Vou explicar para vocês aqui. O momento devocional é um tempo retirado, é um tempo precioso, um tempo sem ser estipulado. Então, às vezes até você estipula entre 10, 20 minutos e tal, mas não é tão importante você estipular esse tempo, mas sim você tirar um tempo e entender que aquele tempo é um tempo específico de nutrição, específico de alimentação da parte de Deus. Quando eu fico 3, 4 dias sem tomar um banho, um ser humano sem tomar banho 3, 4 dias, ele começa a dar evidências de que ele está sem banho. Na parte espiritual é a mesma coisa. Quando eu fico 3, 4, 5 dias sem ter acesso, sem ter contato com a alimentação, eu começo a dar evidências de que meu corpo começa a padecer, o meu corpo espiritual, meu pensamento espiritual, falta perdão, falta carinho, falta amor, falta compreensão. Então você começa a encontrar pessoas que estão distantes daquilo que Deus mesmo fala. Por quê? Porque não conhece. Porque não tem vida de devocional, não tem leitura bíblica diária, não tem o envolvimento de oração, não se importa e talvez não acha que vale a pena e pensa só assim, domingo tá bom, né? Então, aí você conhece pessoas aí que têm muito tempo de cristianismo, mas que nada muda. Por quê? Porque não tem uma vida de devoção e nem momento de devoção. Então, eu separando os dois momentos aqui, momento devocional é uma parte do teu dia que você tira para ter, assim, uma espiritualidade um pouco mais profunda, onde você vai tirar aquele tempo específico para orar, ler a Bíblia, ouvir um louvor, cantar, não sei como que você faz, não tem uma regra, não tem uma questão prática, faça desse jeito. Mas não, tem aonde nós vamos buscar. A palavra de Deus, para quem nós vamos orar, que é para o nosso Deus Todo-Poderoso, e como orar e como ler, essas coisas a gente começa a pegar com o tempo de Bíblia, com o tempo de cristianismo. Né? Então, esse é o tempo devocional. Todo cristão tem, todo cristão verdadeiro ele quer ter, porque ele sabe que faz parte.
Então, aquilo que eu li ontem talvez vai fazer sentido hoje para mim. Ou aquilo que eu li há 10 anos está fazendo sentido hoje para mim. Aí você começa a aconselhar um amigo seu no serviço, ou você começa a passar por um momento de vida que você dá um estalo e você fala assim, puxa vida, isso aqui faz tão sentido naquilo que eu li hoje de manhã. Isso é muito legal. Eu estava esses dias mesmo conversando com um amigo meu e tendo um tempo de bate-papo e tal, e eu lembrei do salmo que eu tinha lido no dia. E, cara, isso faz muito sentido com aquele salmo 60 que fala do silêncio, salmo 63 e tal, isso e aquilo. E foi edificante, para aquele momento foi edificante, marcou minha vida. Então, leituras, porções diárias, não precisa ser 1000 capítulos, ou 10 capítulos, ou um capítulo. É aquilo que você vai tirar aquele tempo e você vai estudar, você vai ler, você vai entender, você vai perguntar, você vai questionar. Por isso os desafios que eu passei das tarefinhas passadas, né? Não vou perguntar, mas quem leu aí o livro, o Pequeno da Bíblia, quem viu aí o filme que eu indiquei, Defesa de Cristo, depois eu indiquei no semana passada, O Poder de Deus. Quem viu, tenho certeza que foi abençoado. Então é isso aí, são tempo. Esse é o momento devocional. Agora nós temos a vida devocional. O que é a vida devocional? Vida devocional é aquilo que eu vivo. Então, é uma vida constante em oração, cântico, adoração, confissão de pecados, estudo, ensino. Então, a vida do cristão é um culto a todo tempo. Então, é devocional a todo instante. Eu não posso separar. Então, eu tenho um momento específico, uma hora que eu tirei lá para fazer a minha devocional. Mas a vida por completo é devocional. A vida por completo é devoção a Deus. Porque se eu paro e penso assim, só o meu dia, só a minha primeira hora do meu dia é devocional. O resto eu não estou nem aí. Eu não vou mais pensar em Deus. Não faz sentido nenhum. Sendo que o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus e ser satisfeito nele para sempre. Então, eu não posso desvincular, eu não posso separar de vida devocional e momento devocional. O cristão tem os dois. Ele tem uma vida devocional e ele tem momentos de devocional. Então, dá para a gente entender essa diferença, né? Então, se pararmos somente em um tempo devocional e deixarmos uma vida correr sem vida devocional, uma vida sem vida devocional, aí a gente cai também. Então, a ideia é momento e vida. Isso é muito importante para a gente bater na nossa cabeça. Então, o cristão, ele vive, mas o que quer dizer isso, Diego? Então, quer dizer que você está lá na tua empresa, no teu consultório, na tua sala de escola, na tua sala de casa, e ali, naquele momento, não foi o momento que você retirou para fazer uma devocional, mas você lembrou de algum texto, você lembrou de uma música, você teve um tempo de oração bendita ali, onde você lembrou de pessoas, onde você, sabe, enriqueceu o coração, e foi abençoado. Não foi um tempo que você tirou, mas você teve um momento de devocional, você teve uma vida devocional. Puxa, aconteceu alguma coisa no trânsito, aconteceu alguma coisa lá no seu serviço, onde você não vai parar o tempo. Você está dirigindo, você não vai parar o teu carro, vai abrir a Bíblia e agora vou ler. Não. Mas naquele momento você está tendo uma vida devocional. Então você lembra de tal pessoa, você perdoa aquele cara que deu uma fechada em você começa a pensar, refletir, puxa, eu estava pensando nisso e acabou de aparecer tal coisa que eu lembrei do meu texto. Então, para deixar bem claro para vocês, o cristão, ele tem essas duas vidas, vamos dizer, né? O momento mais vida devocional. Mas beleza, a gente vai passar por algumas perguntas que eu coloquei aqui para vocês, para a gente ponderar algumas questões em relação primeiramente, a devocional, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre oração, se der tempo. Então, primeira coisa, qual que é a importância da devocional? Qual que é a importância de ter um momento devocional e qual que é a importância de ter uma vida devocional? Então, abram as Bíblias aí, não esqueçam da sua Bíblia, do ladinho aí. Não coloquei hoje no slide, então, para você abrir sua Bíblia, abre lá, João 17, versículo 3, para você ter esse tempo aí para abrir a sua Bíblia, para você já começar a pegar familiaridade com a sua Bíblia. Então, João 17,
versículo 3. Diz assim: e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, qual a importância da vida devocional, do momento devocional? Conhecer a Deus. Porque na devocional, na leitura bíblica, no estudo, você conhece a Deus. E conhecer a Deus é ter a vida eterna. A vida eterna é isto. A vida completa, a plenitude de vida é o quê? Conhecer a Deus, o verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Simples, porém profundo. Então, qual a importância? Extrema para a tua vida. Tem muita gente buscando plenitude em outras coisas. Enquanto isso, aí a gente tem que colocar na nossa cabeça, gente. Enquanto a nossa plenitude, a nossa satisfação, os nossos desejos não estiverem derramados aos pés de Jesus, a gente sempre vai correr atrás de outras coisas. Um trabalho melhor, um dinheiro maior, um cargo melhor, uma família melhor, um carro melhor, uma posição melhor, riquezas maiores. A gente sempre vai correr. E a resposta está aqui. O que é a vida eterna? O que é a plenitude de vida? O que é estar satisfeito? É o quê? Conhecer a Deus, o único, o verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Você pode ter todas as coisas e não ser feliz. Mas você pode não ter quase nada e ser feliz. Por quê? Porque você encontrou a vida eterna. Que é o quê? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, isso é importante. Isso é muito importante para a gente. E como eu quero conhecer a Deus, e eu sei que a palavra de Deus, que me fala de Deus, eu preciso ter acesso a essa palavra. Então, por exemplo, se você gosta de alguém, tua esposa, teu esposo, teu filho, o que você faz para conhecer essa pessoa? Você fica com ela. Você permanece com ela, você acorda com ela, você conversa com ela, você liga para ela, você sente saudade dela. As coisas, quando você faz sem ela, não tem sentido. Isso é muito legal. Por quê? Porque você está querendo conhecer, você conhece aquela pessoa, você ama, você quer estar com ela. Com Deus é a mesma coisa. Então, eu conheço a Deus, eu busco a Deus, eu sinto falta de Deus, eu quero conversar com Deus, eu quero ter tempo com Deus, eu quero ler mais de Deus, eu quero ouvir pregações, eu quero ver vídeos, eu quero ler textos, eu quero estudar livros. Isso faz com que você conheça mais de Deus. E aí já vai para a nossa segunda pergunta aqui, né? Que é, Deus fala conosco, então, né? Como que ele fala? E aí o Salmo primeiro, ele é muito conhecido de todos aí, vai dizer, né? O primeiro versículo, o segundo versículo, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, né? Nem se junta à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Pelo contrário, tenha prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, Deus fala conosco? Sim. Como ele fala? Bíblia. Feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Gente, nesse ponto é questão de decisão. É uma decisão que nós temos. Como Deus fala? Bíblia. Então, eu posso passar os meus 80 anos de vida sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eu fecho e não leio mais. Então, isso é importante para a gente pensar. Se eu tenho a Bíblia permanentemente fechada dentro da minha casa, eu estou dizendo que permanentemente a voz de Deus não está em casa. Permanentemente a voz de Deus não está nos meus empreendimentos, na minha vida, na minha família. Permanentemente, está fechado. Agora, quando eu começo a trazer abertura de Bíblia, deixar ela aberta em casa, chegar lá num dia, ler, não entendi, vou buscar na internet, vou pesquisar, eu começo a trazer a voz de Deus comigo. Então, logo, quando eu não estou no tempo de leitura, de conhecimento, eu estou sem ouvir a voz de Deus. Então, isso é muito importante para a gente. E aí a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender e compreender. Agora você imagina, né? Você consegue imaginar como anda alguém que não ouve a voz de Deus?
Então pensa um pouquinho, aquele que não anda, aquele que não ouve, aquele que não tem os preceitos de Deus como caminho, vai fazer o que quer, não sabe os erros que comete, planeja uma vida sem Deus. Sua vida é um barco que é levado por qualquer vento. Então, aqui nós temos escolhas mesmo. Tem decisões, questões. Então, questão de se desafiar, ler e ouvir a voz de Deus, porque eu creio e eu entendo que é aqui que eu tenho a voz de Deus, é na palavra dele. A gente vai ler outro texto falando sobre isso. E entender, pelo outro lado, que se eu não leio, se eu não busco, se eu não compreendo, se eu não entendo, eu começo a viver uma vida sem Deus. E aí, gente, é muito triste. Por quê? Porque as pessoas começam a ser autodependentes. Elas começam a ter uma autonomia e elas começam a se achar donas de si próprias. Elas começam a se achar donas de suas famílias, dos seus poderes humanos. E, gente, é inútil isso. É uma vida com um fim trágico, cansativo, extremamente cansativo. Quando você conhece uma pessoa que viveu a vida inteira por ela mesma, que viveu a vida inteira batalhando só para ter poder, dinheiro, sexo, casa, é triste. Ela tem só isso. Ela tem só as coisas do mundo, mas ela não conheceu a vida eterna, que é o quê? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo que foi enviado. Mas, como falamos com Deus, então, né, a gente aprende, então, que Deus fala conosco, sim, como? Através dos seus preceitos, através da sua vontade, através da tua palavra, a palavra que é dele. Lembra disso aí. Salmo 119 é uma clara evidência de que Deus fala conosco, mostrando o quão rico é a palavra dele. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, escondi a tua palavra para não pecar contra ti, dentre outros textos que apontam a beleza da palavra, que é a palavra de Deus. Beleza? Então, agora passando um pouquinho para a próxima parte. Como então falamos com Deus? Salmo 6, versículo 9. Vamos ver aqui. Salmo 6, versículo 9. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar, pode falar, pode colocar. Não tem problema. Salmo 6, versículo 9. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Beleza, como falamos com Deus? Oração. Gente, não tem crente que não ora. Se é crente, ora. Porque a oração nada mais é do que identificar a incapacidade humana para resolver os problemas. Olha, eu não consigo resolver, eu não sei resolver, eu estou cada vez pior, estou cada vez mais depressivo, cada vez mais cansado, cada vez mais triste de lutar com as mesmas coisas. Então eu encontro uma ferramenta chamada o quê? Oração. E aí a oração envolve várias coisas: súplica, pedido, clamor, intercessão, um grito, um desespero de alma, lágrimas, choro. O ponto é, para quem você fará isso? O Senhor ouviu a minha voz. O Senhor responderá a minha oração. Então, o crente não ora, não tem. O crente que não ora, não tem relacionamento profundo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a oração muda a gente, não muda Deus. Então, você pega as pessoas lá, faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não tenho conexão com Deus e tal. Por quê? Porque não tem a abertura de coração. O texto é claro em dizer: olha, o Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá a minha oração. O problema da nossa vida é que nós buscamos resposta não no Senhor, nós colocamos as nossas súplicas não no Senhor e queremos respostas boas, sendo que este mundo é um mundo de engano. Gente, para o poder, para o dinheiro, para as coisas deste mundo passar a perna na gente, é rapidinho, é facinho. Por quê? Porque o nosso coração é corrupto, a gente já falou sobre isso. Nosso coração é pecador, é desesperadamente corrupto, é horrível, é problemático, é profundo em pecados.
Então, é só uma faísca para ele se acender em ira, em querer mais e mais e mais. Por isso que o antídoto disso é uma vida com Jesus, é uma vida de oração, uma vida de piedade. Então, como nós falamos com Deus? Através da oração. Crente que não ora, dificilmente é crente. Para falar a verdade, dificilmente é crente. Pode ser que em alguns momentos da vida ele vai orar menos, orar mais, intensifique em alguns momentos mais difíceis, mas oração é relacionamento, queridos. Você quer conversar com quem você ama, e a maneira que você conversa é na oração. E a oração é interessante que é uma pegada também muito parecida com a devocional, porque você tem um momento de oração, que Mateus 6:6 ensina, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e vai orar ao teu Deus que em secreto vai te ouvir, que em secreto vai te recompensar. Então você tem um momento de oração, um momento onde você fecha a tua porta, o teu quarto, e você fica lá. Agora, tem também a questão de uma oração contínua, né? Então, orar sem cessar. O que é isso? Uma vida em oração. Eu estou orando aqui agora, que eu estou dando aula para vocês, estou falando, Deus, fala com eles possam ouvir tua mensagem, que eles possam compreender tua mensagem. Estou orando pela pessoa que está enferma lá no hospital, que a gente visitou, que a gente fez isso, que a gente fez. Uma vida constante de oração. Deus, ajuda meu filho, auxilia meu coração. Eu te agradeço porque esse dia foi maravilhoso, as coisas têm dado certo, louvado seja o teu nome, não é por causa de mim. Então, também começa uma vida de oração. Quarta pergunta, com que frequência devemos orar? Talvez a gente já tenha até respondido, né? E é esse texto que eu acabei de citar também, né? Nunca deixe de orar. Orar sem cessar, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5:17. Esse é um dos textos mais curtinhos, né, da Bíblia, e que a gente sempre decora, né? Porque é muito fácil. Orai sem cessar e em tudo dai graça. Então, com que frequência eu devo orar? Todo instante. Orando constantemente. Mas é interessante que eu tenha um momento de oração também, que eu tenha um tempo de oração onde eu possa colocar as minhas dúvidas, minhas questões e ter mais de Deus. E, né, é interessante até o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele andava em multidão, né, com multidões, mas ele também saía para a solidão, ele saía para tempo de oração, ele saía para orar no Getsemane. O que ele faz? Ele ora, ele tira tempo em oração, no deserto ele ora. Então, você percebe Jesus, que era o Filho de Deus, orava, tinha tempo, períodos de oração. Então, ele também nos ensina a orar. E aí, como que a gente ora? Aí, texto famoso aí, né? Mateus 6, que é o que eu já citei aqui para vocês. Mateus 6. E aí, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre oração, vocês precisam ler esse capítulo 6 aí, que é um ensino de várias questões, ensino sobre oração, sobre auxílio aos necessitados, ensino sobre o jejum, como que eu posso jejuar, ensino sobre dinheiro, olha aí, a partir do versículo 19, olha que interessante, falando sobre dinheiro. Então, como que é a questão do dinheiro? Pô, Mateus 6:19, tá aqui, ó. Como que é o jejum? Mateus 6:16. Sobre preocupação, estou preocupado demais, Diego. Mateus 6:25. Então, Mateus 6 aí é só ensino para você, para o teu coração. Mateus 5 também, né? Antes ele também são os ensinos, né? As bem-aventuranças e tal. Ensino sobre a ira, sobre adultério, sobre divórcio, sobre amor pelos inimigos, sobre vingança. Então, esse bloco aí ele é muito importante. Tirem um tempinho para vocês lerem esse bloco aí, que ele é extremamente importante para a gente. Mas, então, para a oração, só na questão da oração aqui, né? A partir do versículo 5, ele vai falar aí, vou ler só o 5 e o 7. Diz assim, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, aí ele está falando, olha, não orem como os hipócritas. Por quê? Porque os fariseus, eles oravam assim. Tocavam sino para mostrar que estavam dando esmola. Quando eles iam orar, eles apontavam o dedo para as outras pessoas. Deus, obrigado porque eu não sou que nem essas pessoas. Obrigado porque eu sou sim, eu sou bom. Mas esses que eles ali são ruins. Aí eles oravam em voz alta, levantavam para que todo mundo pudesse ver, né? Isso não quer dizer que a gente também não pode orar em voz alta, tá? Então, na igreja a gente tem momentos de oração, que as pessoas oram, é importante também, mas o problema é o coração, a motivação. Qual a tua motivação por trás de cada oração? Aí aqui ele está ensinando isso.
Os hipócritas oram assim, para mostrar quem eles são. Os cristãos, eles oram dessa forma, 6:6. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então, seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, né? Que são as vãs repetições, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Olha que interessante. Antes mesmo da gente pedir, Deus já sabe o que a gente precisa. Então, por que orar? Porque é bom para a gente, é bom para a nossa alma, para o nosso coração, a gente que descansa. Deus já sabe de tudo. Deus governa tudo. Ele sabe o início, o meio e o fim da tua história. Mas é descansar nele. Oração faz que a gente descanse nele, que a gente tire a correria da vida, que a gente pare, dê uma pausa na nossa vida, a gente começa a fazer essa conexão com Deus. Então, como eu devo orar? Eu devo orar como discípulo de Jesus, fechando minha porta, em casa, tranquilo, orando. Preciso tocar sino para ninguém ver, não preciso mostrar para as pessoas que eu sou muito bom em oração. Aquela ideia de que aquela pessoa ela é melhor em oração. Gente, não tem isso. É devoção, é oração, tua oração. Diego, eu não sei orar porque meu português é ruim. É teu português ruim orando. Diego, eu acabei de me converter, eu não sei orar só 10 segundos. Ora 10 segundos. Comece 10 segundos. Porque é isso, oração é você com Deus. Não é competição. Lembre-se disso. Oração não é competição, quem ora mais. Mas é quem ora talvez melhor. Porque se a gente for pensar nesse texto, quem ora pior? Aquele que se acha, aquele que quer mostrar que sabe orar, aquele que sabe falar as coisas. Esse ora pior. Esse não é nem ouvido por Deus. Agora, aquele que tem um coração piedoso, né? Eu lembro do publicano no templo, né? Junto com o fariseu. O fariseu, cheio de si, orava para ele mesmo. Obrigado que eu não sou igual esse publicano, mendigo ruim aqui. Mas aí o publicano orava, batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, eu sou pecador demais. Não conseguia nem olhar para cima. E aí, na história ali do publicano e do fariseu no templo, quem sai justificado é o publicano. Então, quer dizer que no reino dos céus, quem é menos é mais. No reino dos céus, quem é mais é menos. Então, sempre seja menos. Você é menos, você pode ser até mais arrogante, mais pecador, e aí por isso você precisa da graça de Deus. E aí isso é importante. Então, como eu devo orar, né? Então, já peguei aí. Aí Tiago 4:3 também fala essa questão de oração. Deixa eu ver se esse texto seria legal para a gente colocar aqui. Tiago. Essa Bíblia nova aqui está difícil de achar. Tiago 4:3 vai dizer assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Ele está falando aqui daqueles que pedem mal, né? Então, tem aqueles que pedem mal, pedem por prazer próprio. Você começa a ver que a tua espiritualidade está um pouco mais profunda, você começa a ser mais maduro na fé, quando você começa a orar mais para as outras pessoas do que para você mesmo. Quando você começa a falar: Deus, sou grato por aquilo que eu tenho. Obrigado pelo pão de cada dia. Estou aqui, tá um pouco difícil algumas coisas, mas Deus, muito obrigado. Agora eu oro por tal fulano, eu oro, e você começa a destinar a sua oração para abençoar vidas. Eu acho que esse é um lugar muito maduro na fé cristã, quando você começa a se envolver, não tanto por pedidos próprios, por muitas vezes pedidos fúteis, e a gente sabe disso, que a gente pede mal, né? Jesus disse isso. Vocês pedem mal demais, mas orar pelas pessoas, pelos inimigos, como Jesus nos ensinou, né? Aqui eu não coloquei, mas vocês conhecem muito bem o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma resposta dos discípulos ali, né? Da pergunta dos discípulos, né? E aí, Deus? E aí, Jesus? Como que a gente deve orar como convém, né? E aí, Jesus explica: ó, vocês têm que orar assim: Pai Nosso que sais dos céus, santificado seja o teu nome. Extremamente simples, pedindo pelo pão de cada dia, pedindo pelos inimigos, livrar de tentações, pedidos simples ali do dia a dia. Então, como orar?
E aí, nesse texto aí, eu coloquei, Mateus, nessa, deixa eu ver, a última pergunta, né? Sexta pergunta. Mateus 21:22, diz ali, né? Como orar? Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Primeiro, então, a gente tem que orar como? Em fé. A gente precisa sempre lembrar disso, gente. Oração é na fé. Porque se a gente for pensar racionalmente, e a gente colocando pensamentos mundanos em relação a isso, uma pessoa que não entende o que é oração, ela vai te achar louca. Você está falando sozinho. Mas você sabe que você não está sozinho. Você crê, você entende, está vivendo esse evangelho. Você sente esse Deus poderoso próximo de você. Então, primeiro, creia. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. O problema é que a gente não crê, gente. A gente ora, mas a gente fala assim, Deus não vai fazer. Não tem como fazer. Não vai. E aí ele continua, né? Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, né? Aí aquele texto lá que a gente falou, esqueci, já tá, tô repetindo aqui. Mas tem um texto legal aqui, João 14:13, que eu coloquei aqui. Não tá nem aqui, mas ele fala assim, né? Que vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Aqui, nesse texto que eu coloquei de João 14:13, a gente é a resposta, talvez, para as dúvidas que a gente tem em relação ao porquê que a gente ora em nome de Jesus, né? E não em nome de Maria, não em nome de outro santo, não em nome de um pastor tal, de um bispo tal, de um padre tal. Por quê? Porque vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Então, nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque é por intermédio do sacrifício dele. Por isso que no final de cada oração, gente, não esqueçam de colocar o nome de Jesus, porque é pelo poder dele. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, né, aquele texto famoso. É ele que foi o intermediário entre o Pai e a terra, os humanos. É ele que tira o abismo do pecado. Então não faz sentido eu orar em nome do Santo Carlos César. Não faz sentido eu orar em nome de outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas sejam pessoas piedosas, pessoas separadas por Deus, pessoas amáveis, pessoas que amavam Jesus, muito mesmo. Mesmo assim, nós não oramos por elas. Por quê? Porque nós cremos que é por intermédio de Jesus. Quem morre na cruz por nós, quem tira o abismo do pecado, dessa rebelião, foi Jesus. Não foi nenhuma outra pessoa, nenhuma outra mulher, homem, criança, ninguém. Ninguém, gente. Então, quem conquista a salvação por nós é Cristo. A gente tem que deixar bem claro isso. Por isso que todo final de oração é em nome de Jesus. Amém. Então, eu estou dizendo, é por intermédio de Jesus. Deus, escute minha oração por intermédio de Jesus. Não por intermédio da minha força, não por intermédio da minha oração, mas por intermédio de Jesus. Por ele, Deus. Então, quando o Senhor olhar para mim, que o Senhor veja a revelação de Cristo Jesus, que o Senhor veja o sacrifício de Cristo Jesus, e que o Senhor veja a ressurreição em Cristo Jesus. Por isso que em todas as orações, o centro ele sempre será Cristo. Nossas orações devem ser cristocêntricas, que a gente chama, né? Que são voltadas para Jesus. Então eu oro por Jesus, para a glória de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que as pessoas conheçam Jesus. Então isso é importante para a gente entender como nós devemos orar, no final sempre na questão de Jesus. Então, entender um pouquinho na questão da devocional. Devocional, leitura bíblica, momentos com Deus. Sempre importante, ó, gente, uma dica aí, questão prática, né? Compre um devocional. Eu posso mandar para vocês uma dica de devocional lá no grupo. Comprem esse devocional. Devocionais geralmente são diários, então você consegue ler num dia e vai ter um texto ali para você fazer uma reflexão. No final, às vezes, um pedido de oração, algo desse tipo, um texto bíblico para você ler junto com aquele texto escrito por algum autor, vários ótimos aí em relação ao devocional. Aí, lembrando de cabeça aqui agora, tem um devocional do Spurgeon muito bom, Manhã e Noite, que ele é bem simplesinho, dá para você comprar, se não me engano, na Editora Fiel. Tem devocional do Paul Washer, tem devocional, meditações do J.C. Riley, tem devocionais aí de pessoas menos conhecidas. Tem uma devocional que eu comprei esse tempo atrás, muito boa também,
que foi do... Eu não sei se era do MacArthur, John Stott, lembrei. John Stott, muito bom também. Mas aí eu posso mandar para vocês depois devocionais, ótimas aí. É porque às vezes você fica pensando, mas por onde eu começo? Por onde começa, Diego? Então, geralmente a gente indica os evangelhos, né? Mateus, Marcos e João, começando por João, usando devocionais, né? Devocionários e tal. Isso é muito importante. Então, leitura junto é muito importante, porque você vai ter dúvida e às vezes os devocionários vão tirar suas dúvidas em relação àquele texto. E são porções diárias. Então, isso é interessante para quem está começando a caminhada cristã. Não precisa ficar colocando aí leituras, nossa, eu vou ler o Salmo inteiro hoje. Não, comece com devocionais e vai colocando porçãozinha. Vocês aí que sabem muito bem, questão de alimentação, que são muito melhores do que eu. Não é uma mudança drástica que muda a nossa vida. É reeducação alimentar, reeducação em exercício físico, é um pouquinho cada dia. Então, na Bíblia, é do mesmo jeito, tá bom? Então, questão de devocionais, são essas dicas que eu tenho a dar para você. Tem 2 aplicativos ótimos para devocionais. Fica a dica aí também para vocês aí. Primeiro, YouVersion. Muito bom, aplicativo sensacional. Pode baixar lá. Tem bíblias, tem devocionais, tem planos anuais de leitura bíblica, tem vídeos. Gente, é bom demais. YouVersion, tá? Então, esse é o primeiro aplicativo. O segundo aplicativo é o Glorify. Glorify, muito legal. Ele é mais simples, mais minimalista. Então, você tem ali mais facilidade em relação a mexer com o texto. Sempre vai ter o texto, uma devocional, né? Um devocionário com alguém que escreveu um devocionário falando daquele texto. Um áudio de uma oração, que você ora ali com um áudio muito bonito, muito legal. E no final, uma música, um bônus para você ouvir e para você compartilhar com uma pessoa. Pronto. Pô, você fez ali 5, 10, 15 minutos, abençoou a tua vida. Então, são ferramentas que nos ajudam a caminhar com Deus. E aí, partindo para oração no finalzinho, eu vou passar um pouquinho mais rápido. E esse aqui é uma ideia, é um modelo, gente. Esse aqui é um modelo de oração. Eu sei que eu não gosto muito dessa ideia de fechar modelo, porque até o texto que a gente leu aqui, de Mateus 6, falando que não ore com vãs repetições, né? Com repetições, achando que porque eu repito demais, vai chegar aos céus. Não, isso não existe. O próprio texto que a gente leu hoje fala sobre isso. Não ore com vãs repetições, mas seja simples. Ore no teu quarto tranquilo. E aí aqui eu fiz um modelo de oração, mas não para você ter isso aqui como repetição, nada disso. Mas é algo interessante para a gente pensar como que vai passando, vai perpassando a sua oração. E aí eu coloquei aqui algumas ideias. Você pode começar a sua oração numa adoração, lembrando quem Deus é. Então, aí eu coloquei o texto aí, né? Salmo 145, primeiro versículo 2 e o terceiro, vai dizer, né? Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Estou começando a minha oração, minha vida devocional, minha devocional diária mesmo ali, meu dia. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é sensacional e eu tenho certeza que o Senhor pode fazer grandes coisas na minha vida. Aquele impasse difícil de passar é facinha, moleza nas suas mãos. Então, eu estou começando com uma adoração. Quem Deus é. Esse modelo aqui eu peguei do John Piper, se eu não me engano. Quem Deus é. Então, eu estou exaltando quem Deus é. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo. Obrigado pela sua justiça, Deus. O Senhor é justo, perfeito em todos os seus atos. O Senhor é bom, o Senhor tem amor por nós. Por que o Senhor mudou a situação da raça humana? Todos caminhávamos para o inferno e o Senhor mudou. Então, que maravilha, obrigado, Deus. Aí, coloquei logo em seguida, depois da adoração, uma confissão. Porque quando nós colocamos quem Deus é, logo em seguida eu coloco um espelho de quem nós somos. E aí fica bem diferente a situação. Porque na grandeza, na perfeição, na santidade, na pureza, na justiça de Deus, eu sou confrontado com a minha impureza, com a minha injustiça, com a minha falta de santidade. Então, eu tenho que correr para onde?
para confissão. E aí, nesse Salmo 51, eu encontro o Salmo de Davi, né, quando ele confessa, depois do pecado que ele fez, né, o adultério com Batseba, e aí ele confessa depois da confrontação de Natã, e aí ele fala quem ele é. Olha que interessante esse texto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Olha, ele está levantando a questão de Deus. Por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Então ele está colocando, olha, o Senhor é bom, o Senhor é grande compaixão, mas olha, eu preciso de misericórdia. Eu preciso que o Senhor tire minhas manchas, a minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Eu estou confessando meu pecado. Eu estou reconhecendo minha rebeldia. Eu estou mostrando o quanto ruim eu sou frente a um Deus Todo-Poderoso. E aí, gente, nessa realidade, a gente desmancha o coração. A gente desmancha a nossa vida. Porque pensa só, um Deus todo-poderoso, grandioso, perfeito, esse Deus do salmista aqui, que a gente leu aqui no início, lá da adoração. Esse Deus todo-poderoso, perfeito, ele parou a história, ele fez uma história redentiva para te salvar, para falar contigo e para morrer na cruz por nós. Então, não tem como. Eu tenho que confessar meus pecados, eu tenho que derramar meu coração, eu tenho que colocar minhas lágrimas e colocar meu coração diante dele. Não tem como. É exatamente isso. E aí, não tem como eu ficar longe da gratidão. Então, eu adoro, eu confesso minha limitação, e aí logo eu sou grato pelo que Deus é. Aí eu coloquei Colossenses 4:2, né? E diz aí, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Mente alerta, coração agradecido. Por quê? Por aquilo que Deus fez. Você tem um Deus todo-poderoso que está ouvindo sua voz. Tem noção do que é isso? Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou a sua família, um Deus que criou o seu corpo de forma perfeita, dos mínimos detalhes, funções, perfeitamente. A natureza com cada tom de verde, de azul, perfeito. Ele criou de forma perfeita. Então, eu sou grato. Deus, obrigado. Obrigado, porque eu não merecia e mesmo assim o Senhor está me ouvindo. E aí eu caminho por uma súplica, por perdão, por mais compaixão dos familiares, por aquilo que Deus é. Eu começo uma súplica, né? O Salmo 61, primeiro versículo, né? Ó Deus, ouve meu clamor, escuta a minha oração. Então você tem vários salmistas que suplicam, que aí aqui é um pedido, né? Uma questão de dor, muitas vezes, no coração, por perdão também, né? Por desespero de alma. E aí eu caio na intercessão, logo em seguida, que é Tiago 5,16, que vai dizer, né? Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Muito poder a oração do justo. Muita eficácia na oração nossa, queridos. Tem eficácia, muda pessoas, converte pessoas. Às vezes você está aqui porque teve gente que orou muito por você. Orou, colocou o joelho no chão, orou, converte aquela pessoa, traz paz para aquela pessoa. Então, muita oração, intercessão uns pelos outros, confessar pecados. Isso é importante. Então, adoração, confissão, gratidão, súplica e intercessão. Diego, preciso fazer esse modelo para ser atendido? Não, lembre-se, não é vãs repetições. Diego, hoje o dia foi puxado. Lembrei só de adorar o meu Deus. E só não é só isso, né? Não é só somente. É muita coisa. Adoração é muita coisa. Então, tente colocar em prática de forma tranquila, de conversa, de bate-papo. E é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Devocional vem do nosso coração, não é algo engessado. Você tem a vida devocional, você tem tempo devocional, você tem uma vida de oração, você tem tempo de oração. E aí a pergunta para a gente é, será que nós temos isso? Como que está a nossa vida? Nossa vida está legal? Tenho orado? Tenho colocado em devoção meu coração? Quanto mais de Deus em mim, quanto mais da palavra dele dentro de mim, mais distante do pecado,
mais distante das dúvidas, das incertezas, dos problemas dessa vida, eu descanso mais. Porque, queridos, sinceramente, eu vou falar para vocês aqui, quanto mais a gente mergulha na palavra de Deus, a gente percebe que não há mais nenhuma riqueza igual a essa. Não há, queridos. Não há nada nesse mundo que seja tão parecido com a riqueza bíblica, com a riqueza da palavra de Deus, com a riqueza de entender mais de Deus, conhecer mais de Deus. As coisas passam aqui. Seu dinheiro vai acabar, seu emprego vai acabar, você vai aposentar um dia, sua família, você vai perder sua família, nós vamos morrer, nossa saúde passa, mas a palavra de Deus é eterna, ela é viva, ela é eficaz, ela corta o nosso coração, ela traspassa o nosso coração, ela muda a nossa vida para uma realidade eterna. A vida não é só isso, queridos. É nesse momento que nós temos a possibilidade de ter uma mudança de vida. Amém? Que Deus nos abençoe nesse tempo, então. Vocês que estão faltando aí, ó, tô mandando um recado para vocês aí que vão assistir depois. Participem, vem de quinta-feira, gente. Deus abençoe vocês, gente. Deixa eu parar aqui.